certamente concordará que o PSD, enfim, que de acordo com todas as sondagens, estará no governo, seja ou não o partido mais votado, deverá estar no governo no futuro. Parece que sim, enfim, seja ou não o partido mais votado, estou a dizer, pode não ser o partido mais votado, mas em princípio estará no governo. Acha que os responsáveis do PSD devem estar tanto tempo com a Troika como o professor Boaventura Sousa Santos ou o presidente da DECO? Acha que isso faria algum sentido? Então não é perfeitamente legítimo que quem vai ser governo ou vai estar no governo queira estar mais tempo com os responsáveis da Troika para definir, no fundo, aquilo que são as medidas de política económica. Eu confesso que não compreendo essa crítica e penso que se insere mais numa estratégia do Partido Socialista de salientar determinados faits-divers, enfim, que não são relevantes, para, no fundo, esquecermos os factos. E os factos, se formos falar dos factos, enfim, se entrarmos por essa via, então os factos são claros. Uma dívida que em 5 anos passou de 50 e tal % do PIB para quase 100%. Eu, no outro dia, estive a ver uma série longa da dívida pública portuguesa e nós só ultrapassámos 100% do PIB em 2 ocasiões, que foi no final do século XIX, na sequência do fontismo, da política de obras públicas do Fontes Pereira de Melo, em 1891, houve uma revolução, 31 de janeiro de 1891, e em 1926 houve uma revolução, 28 de maio de 1926, foram os únicos momentos em que ultrapassámos 100% do PIB em termos de dívida pública. E agora estamos quase a passar. Enfim, se pusermos as parcerias público-privadas, ultrapassamos. Não há revoluções porque, enfim, temos uma inflação estável, não é? Nesse período não, havia uma inflação enorme em consequência justamente deste descontrole da dívida pública. E, portanto, os factos são esses, um endividamento público enorme, um desemprego como nunca vimos em Portugal, e, portanto, isso é que interessa discutir e arranjar formas para, no futuro, resolver esse problema, penso eu que através, enfim, de acordos que terão que existir entre os 2 principais partidos. Portanto, agora, se estarmos aqui a falar de faits-divers, que o PSD manda uma carta e que a publica, nós sabemos lá se quem a publica é quem a recebe ou quem envia, não é? Nós não sabemos se quem publica é quem recebe ou quem envia, quer dizer, portanto, estarmos a falar nisso não tem, a meu ver, qualquer interesse para o nosso futuro. Enfim, Ana Paula Vitorino falava da entrevista do primeiro-ministro de Missionário, José Sócrates. Que análise fez da entrevista que foi a última entrevista que foi concedida à TVI? Olha, eu vou ser sincero, eu não tive a oportunidade de ver a entrevista. Penso que estrategicamente, portanto, depois li nos jornais, estrategicamente, enfim, em termos de estratégia eleitoral, o Primeiro-Ministro mantém, no fundo, a sua ideia de que quer fazer um acordo, na linha, no fundo, da sua estratégia de dizer que a consequência de estarmos nessa situação foi o PSD não querer chegar a um acordo por causa do PEC. E aposta muito na ideia da experiência que teve ao longo destes anos. Eu penso que o grande problema é que o Primeiro-Ministro ainda não mostrou totalmente ter-se apercebido dos erros que nos conduziram a esta situação, que foram erros, nomeadamente, também no aspecto macroeconómico, que foi uma aposta clara na despesa pública, através da utilização errada, enfim, das ideias de Keynes, enfim, de que teria que haver mais despesa pública. Ideias essas que, enfim, que não seriam aplicáveis porque partem de pressupostos, nomeadamente de mercados fechados, porque nós fazemos mais despesa pública com obras públicas. Isso foi dito pela doutora Manuela Ferreira Leite, enfim, se calhar vamos estar a enriquecer empresas francesas que constroem carris ou carruagens de caminhos de ferro e operários, enfim, mão de obra pouco qualificada, muitas vezes mão de obra imigrante. Ela referiu isso. Um outro pressuposto é que essa ajuda, essa despesa pública, essa ajuda do Estado para fomentar a procura, seria uma ajuda transitória, não podemos estar a viver sempre disso. E outro pressuposto que foi de Keynes, que não foi visto, a meu ver, erradamente, foi o de que isso não funciona em economias altamente endividadas. Quando o Estado está altamente endividado, não se pode endividar mais para criar a procura. É impossível. Portanto, nessas situações, quanto mais se deve, menos o país cresce. Exatamente, Alexandre, nas palavras de José Sócrates, que foram depois reforçadas na apresentação do programa eleitoral, há de facto um trazer para cima da mesa, digamos, uma diferença, uma tentativa de colocar de formas muito diferentes aquilo que são as propostas do PS de defesa do Estado Social, cito as palavras do Primeiro-Ministro, do Missionário, e de um PSD que prepara um ataque ao Estado Social, através de privatizações, através da redução daquilo que é o apoio na educação, na saúde. Como é que leu essas palavras de José Sócrates? Pois eu tenho assistido, enfim, a esse discurso
É um discurso que eu penso que é um bocado infantil, no fundo, dá a ideia de que vem aí um papão que é o papão dos destruidores do Estado Social, que não corresponde minimamente à realidade. O PSD, aliás, uma das medidas que o PSD propôs foi um plano de emergência social. O PSD o que quer é que uma série de serviços que são assegurados pelo Estado Social sejam prestados pelos privados. E, no fundo, esse discurso ainda é uma consequência cultural de um aspecto mau da Revolução de Abril, que é, no fundo, temos uma cultura muito coletivista e uma falta de confiança nos portugueses. No fundo, nós achamos que os privados, uma pessoa está a trabalhar como funcionário público ou trabalha numa entidade pública, portanto, muito bem. Mas agora, se for um privado, é uma péssima pessoa, quer canibalizar a outra, só pensa no lucro. É, no fundo, a ideia que está atrás disso. Como se, realmente, os particulares, os privados, não pudessem prestar os mesmos serviços com aumento de eficiência e com diminuição de custos. É claro que podem noutros países, porque é que não podem aqui? Podem. Portanto, no fundo, há aí esta ideia, no fundo, um bocado infantil, que explora um certo complexo, no sentido coletivista, e que, no fundo, descrê dos portugueses, dos privados, das pessoas em geral, e, portanto, só o Estado, enfim, é que pode prestar esses serviços em condições e permitir o acesso às pessoas, que é explorado pelo Ministro, mas lá está, é mais uma nuvem que se cria para não discutir a essência dos problemas, que é se devemos manter este modelo, um modelo assente no Estado, um Estado que está falido, se deve ser o Estado a prestar os serviços na educação, na saúde, ou se deve o Estado limitar-se a controlar e a pagar, definindo o preço que paga, garantindo o acesso a esses serviços a pessoas que realmente não têm possibilidades, e para outras pessoas que têm possibilidades, exigindo-lhes um maior esforço, exigindo que paguem, até para moderar o serviço. Em determinadas, por exemplo, na saúde, isso na saúde faz sentido. Alexandre, pegando em duas frases suas, por um lado a questão da nuvem, por outro lado, quando há pouco dizia que o PSD legitimamente deverá ser próximo governo, essa nuvem, de acordo com as sondagens, parece que está a ter efeitos. O PS está a aproximar-se muito depressa do PSD. É verdade. Ou seja, feita a pergunta de outra maneira, os portugueses estão sensíveis a esse discurso de algum medo relativamente à quebra do Estado Social? Eu penso que isso resulta, eu tive a oportunidade de analisar a última sondagem, há um dado muito curioso, é que a pergunta que é feita é quem é o principal responsável pela situação que vivemos? E 86% das pessoas dizem que é o engenheiro José Sócrates. Mas depois, como conhecem melhor o engenheiro José Sócrates, confiam mais no engenheiro José Sócrates. E, portanto, eu penso que é mais isso. Confiam mais no que ele diz e ele tem tido um discurso muito concentrado e muito focado e isso, realmente, com isso obtém os seus efeitos. Mas eu penso que seria péssimo para a democracia que, na situação a que chegamos, sendo o engenheiro José Sócrates, a meu ver, um grande responsável pela situação a que chegamos, não fosse possível mudar. Portanto, significaria uma descrença na democracia. Mas, Alexandre, a opinião que fará sobre o candidato José Sócrates é obviamente sua e legítima, mas obviamente os dados demonstram que os partidos estão a aproximar-se. Estão. Enfim, eu há bocado, quando disse que o PSD vai ser governo, eu não queria dizer que vai ser governo sozinho. Mas é verdade que se estão a aproximar e eu penso que o Dr. Pedro Passos Coelho, enfim, deveria fazer um esforço no sentido de concentrar mais o seu discurso, não haver excessivo ruído à sua volta, e, por outro lado, aparecer sempre com pessoas, que há pessoas muito credíveis e muito reconhecidas na sociedade civil do PSD, portanto, aparecer acompanhado dessas pessoas. Portanto, eu acho que isso seria um aspecto que poderia alterar as sondagens. E, por outro lado, há aqui sempre uma certa inércia e a dificuldade de mudar, não é? Um certo medo de mudar. Enfim, as pessoas já sabem que é mau, mas preferem ficar com o mal que têm do que mudar para o desconhecido. Ana Paula Vitorino, começando pela questão do Estado Social, há pouco a Estela Barbot, durante o dia, fazia declarações numa conferência, se a memória não me trai, organizada pela Rádio Renascença, mas que basicamente diziam o seguinte, que não o que os partidos falam, que o Fundo Monetário Internacional vai colocar o Estado Social em causa, mas não, os últimos governos colocaram o Estado Social em causa, nomeadamente porque as pessoas resolveram gastar o dinheiro em projetos que não tinham qualquer valor. E diz, por exemplo, quando resolveram fazer estádios de futebol, entre outras declarações que fez. Ou seja, esta questão do Estado Social não está a ser demasiado utilizada para
criar um medo no eleitorado relativamente à mudança? Não, eu julgo que existe aqui um preconceito ideológico da direita relativamente ao Estado Social, mas que é de facto é um bocadinho ambivalente, é quase uma posição esquizofrénica, porque efetivamente, por um lado, exigem-se o apoio do Estado ao funcionamento de serviços privados. Veja-se o caso da própria educação a nível privado, que a fleuma que deu em termos do corte dos apoios do Estado ao funcionamento da escola privada. Também a questão da saúde privada, que ao fim e ao cabo acaba por funcionar à custa de acordos com o próprio Estado, a ADSE e enfim de outra natureza, e o próprio regime da segurança social, em que se pretende aqui criar um sistema para ricos, um sistema para pobres. E isto não tem a ver com acreditar ou não acreditar nas pessoas. Aliás, é paradigmático quando se faz referência às conquistas de Abril, enfim, dizendo que são alguns ainda defeitos, não sei se foi esse o termo. Complexos do 25 de Abril. Eu vou pegar exatamente no 25 de Abril, é porque eu acredito nos portugueses, mas acredito nos portugueses do antes e depois do 25 de Abril. E o que é facto é que, de facto, nós tivemos, depois do 25 de Abril, uma preocupação de natureza social que não havia antes. E porquê? Porque as pessoas não tinham reformas, as pessoas não tinham acesso à saúde, as pessoas não tinham acesso à educação e, portanto, nós não devemos querer voltar, com certeza, a um sistema em que deixa-me usar uma expressão menos bonita, em que estão todos para aqui entregue aos bichos. Não é assim. Mas, Ana Paula Vitorino, existe, de facto, a nossa economia gera riqueza para pagar agora, tudo vamos isso. ver como é que lá chegamos, porque uma coisa é ter um preconceito ideológico relativamente à saúde pública, à escola pública, à segurança social pública. Outra coisa é querer negar uma evidência que tem que se apostar no aumento da eficiência da reestruturação. Ou seja, o caminho não é eliminar, o caminho é, de facto, reestruturar mais, reestruturar melhor, para podermos ter maior eficiência e menores gastos. Mas reestruturar mais e melhor não é também cortar em algumas prestações que são não necessariamente. Quando o secretário-geral do Partido Socialista e ainda Primeiro-Ministro, José Sócrates, diz que no seu programa eleitoral tem uma aposta forte, inclusive nas questões sociais, mas também nas questões de competitividade, que têm a ver com a própria reforma do Estado, estamos a dizer que nós podemos prestar melhores serviços e mais baratos. Ou seja, o caminho não é dizer toda a gente fica entregue a si próprio porque acreditamos nos portugueses. Não, acreditar nos portugueses não quer dizer entregá-los a si próprios. Quer dizer que garantir que existem direitos constitucionais em que nós têm que ser prestados também pelo Estado e têm que ser prestados com qualidade, mas têm que ser prestados com eficiência. E por isso está no programa eleitoral do Partido Socialista, efetivamente, aumentar a competitividade do próprio Estado. Não quer dizer que tudo o que está no Estado tenha que ficar no Estado. Aliás, já que falámos aqui noutros programas, há inúmeras matérias em que os privados podem e devem entrar mais, nomeadamente na questão dos transportes, enfim, noutras empresas que não faz sentido nenhum manter assim na esfera pública, mas há aqui três vertentes essenciais, efetivamente, que é a educação, a saúde e a segurança social. E aí o caminho não é eliminar, o caminho aí é eliminar gorduras, é tornar mais eficiente para que possamos prestar melhores serviços a mais baixo custo. Ana Paula Vitorino e Alexandre Mota Pinto, penso que ainda querá fazer, estamos mesmo em cima do tempo. Queria dizer só que o PSD não quer eliminar, enfim, não quer eliminar. Mas parece. Quer dar liberdade de escolha. Nós vamos ter a oportunidade, até porque quando os restantes partidos apresentarem os seus programas eleitorais, certamente será um dos temas para o qual eu peço na altura certamente o vosso comentário e a vossa análise para os programas. Para já conhecemos apenas o programa eleitoral do PSD. Ana Paula Vitorino, Alexandre Mota Pinto, é sempre um prazer ter o vosso comentário neste Closing Bell. Desejo-vos o resto de uma boa noite. O Closing Bell parte agora para um breve intervalo, logo a seguir atualizamos toda a informação. Até já.